Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso primeiro livro de literatura, Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Pega aí o seu café, a sua água, para ser uma conversa bem legal, bem fluida aqui, sobre essa obra incrível, literatura russa. Tô me achando lendo esse livro. Porque, bom, eu nunca fui de ler muito literatura, sempre gostei mais de livros técnicos, livros de psicologia, de desenvolvimento pessoal. Uma época eu lia muito livros de autoajuda, então agora estou elevando os meus gostos literários e eu comecei por esse livro aqui do Dostoiévski. Ele é super fininho, então eu li ele em um final de semana e foi muito gostoso de ler esse livro aqui. Eu gostei demais da leitura, ela fluiu muito e por isso que já fica aqui a minha indicação para você que vale muito a pena ler esse livro aqui. Por que eu me interessei em ler Dostoiévski? Porque eu via muitas pessoas de psicologia, né, da área de psicologia, falando que o Dostoiévski, apesar de não ser psicólogo, ele foi um dos maiores psicólogos que já existiram, né, por causa das suas obras, principalmente as suas obras mais novas do que essa aqui, né, mais recentes do que essa, que tem muito os pés fincados na realidade, sabe? Então ele traz muito isso, traz muito esse peso nas obras dele, dessa experiência que ele passou. Então o Dostoiévski, ele foi preso numa prisão na Sibéria, porque por controles políticos, assim, né? O Dostoiévski, ele lia muitas literaturas que eram proibidos pelo czar que estava no poder lá na Rússia. Então, era meio que essa censura literária. Então, o Dostoiévski, ele foi preso e condenado a fuzilamento, inclusive, mas lá na hora ele conseguiu se escapar, né? Então, ele tem essa característica, né? Por mais que eu não tenha lido, mas eu quero muito ler aqui com vocês, porque esse é apenas o primeiro dos livros do Dostoiévski que eu quero ler, que estão na minha lista e que eu vou trazer aqui pro canal. Então eu decidi iniciar a literatura com o Dostoiévski, porque sempre falam que a literatura enriquece muito o imaginário, e eu decidi embarcar nessa jornada, sabe? Eu vejo que realmente eu tô precisando de uma dose de literatura na minha vida. Então eu decidi começar por Dostoiévski e a gente vai indo nessas obras dele justamente por isso, porque eu me identifico muito com conteúdo de psicologia, né? E dessa área da realidade da vida humana, né? A substância da vida humana. E também uma das pessoas que são super influentes, né, o Jordan Peterson, ele fala muito do Dostoiévski, então acabou despertando ainda mais o meu interesse. Então já uni o útil ao agradável, a psicologia que eu amo, juntamente com a literatura, que é algo que eu preciso na minha vida, né, e que qualquer leitor precisa acrescentar aí na sua vida, e decidi iniciar por Dostoiévski. Então, continuando aqui falando sobre ele, né? Então ele foi preso, condenado a fuzilamento e essa obra aqui foi antes, né? Antes da prisão do Dostoiévski. Então é uma obra diferente das obras mais famosas dele, como por exemplo os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, que são as obras mais famosas dele, assim, né? Que as pessoas gostam e falam muito. Então essa obra aqui ela é anterior a toda essa experiência dele. Mas mesmo assim, o Dostoiévski é um grande escritor, então essa obra aqui continua sendo maravilhosa, né? E aqueceu muito o meu coração a leitura. É uma das obras românticas do Dostoiévski, né? Então é a obra com o maior cunho romântico dele, diferente das outras, né? E mesmo assim, ele tem essa experiência muito grande de vida, né? O Dostoiévski, ele nasceu em... Vamos ver que eu anotei aqui em um post-it. Falhei, não anotei aqui no post-it, não. Mas, enfim... não, anotei sim no post-it de trás, que tem sobre a vida do Dostoiévski.
Ele nasceu em 1838, ele perdeu a sua mãe por tuberculose e logo após isso seu pai também foi assassinado. Ele era militar, né, e ele desistiu, largou sua carreira militar para virar o escritor. E ele escreve a sua primeira obra, que foi muito bem criticada, né, teve uma crítica muito boa. O nome da obra é Gente Pobre, foi a primeira obra dele. Enfim, mas indo aqui pelo conteúdo do livro, né? Esse livro aqui, ele ocorre em São Petersburgo, na Rússia, e Noites Brancas é o título desse livro porque ocorre um fenômeno climático lá, no ápice do verão, onde as noites, elas são claras, né? O sol não se põe totalmente, e aí leva esse nome de Noites Brancas. Essa história aqui, né, esse romance aqui do Dostoiévski, ele se passa em 4 noites, onde o narrador, né, então é em primeira pessoa esse livro aqui, e uma moça vão se encontrar. Então, logo no início, o narrador, né, que é a pessoa que tá contando a história, ele se identifica como um sonhador. Então, em nenhum momento na história a gente vai saber o nome dele, mas ele se identifica como uma pessoa muito sonhadora. E no início desse livro aqui, a gente já é muito cativado por ele, né? Ele se mostra uma pessoa muito solitária, muito sonhadora, que gosta muito de passear pela cidade, ficar admirando as casas. Então ele personifica as casas, né? Falando das cores, do que elas expressam, ele conversa com as casas, com aquele caminho que ele percorre na rua, e ele se identifica como uma pessoa muito solitária, né? Ninguém convida ele pra nada, e a gente já fica com aquela dosinha no coração, sabe? A gente já fica com aquele sentimento de empatia, não sei dizer, né? Mas logo no início a gente já pega esse carinho por esse narrador, esse personagem. E aí, por mais que ele se sinta sozinho, ele sai, né, pelas ruas, e em um dia ele encontra uma moça que tá ali apoiada, né, na beira de um rio, e ela tá muito triste, então ela tá com uma cara triste, chorando, e ele sente essa vontade de falar com ela. Por mais que ele seja essa pessoa, né, mais introspectiva, não socializando tanto, ele sente a vontade de falar com essa moça que tá ali apoiada na beira do rio, ali na ponte, chorando. E no início ele sente uma certa resistência, mas ocorre ali um desfecho onde ele consegue proteger essa moça de um outro cara que estava importunando ela. E aí ele abre essa oportunidade, né, para conversar com ela. E ali começa esses encontros, né? Começa esse romance deles por essas noites. Ele simplesmente se apaixona por essa moça, né? Com o nome de Nastienka, né? Esses nomes russos difíceis, mas é o diminutivo de Natasha, se eu não me engano, tá escrito nas notas de rodapé. E então ele vai se encontrar com essa moça por várias noites, essas noites brancas, e esse narrador, ele tem um discurso muito elevado, muito pomposo, né, com palavras difíceis, um discurso mesmo romantizado, sabe? E ele conta pra essa moça sobre a vida dele, sobre a solidão dele, sobre o quanto ele se sente sozinho, o quanto ele é sonhador mesmo. E essa moça, ela acha engraçado, ela é uma moça mais jovem, então ela tem também esse carinho, o mesmo carinho que a gente tem por esse narrador. A Nastienka vai desenvolver também esse carinho por esse narrador, então ela vai começar a gostar muito dele, como amigo mesmo, sabe? Ele meio que fica na friend zone, mesmo ele não tendo se revelado pra ela, ele mostra muito nos discursos que ele tá realmente apaixonado, mas naquela paixão meio sonhadora, né? Já que ele é mesmo um sonhador. Então ele fica idealizando, romantizando isso sem expor. E por isso ela leva pra esse lado de amizade, de um amor
de amigo mesmo. E ela fala, né, com palavras assim, ai, eu gosto tanto que você tem esse amor por mim, mas é um amor de amizade, sem nenhuma intenção. E a gente fica meio que, sei. Porque a gente tá lendo o livro, né, e vendo a história, vendo do lado dele, e a gente sabe que, na verdade, ele tá afim, sim, dela, mas ele tá realmente nessa friendzone aí, porque ela tá vendo ele como realmente um amigo. E ela começa a contar a história dela, que é uma história um pouco triste, assim, né, mas nada muito demais, assim como a dele, que é um solitário, que nunca se apaixonou por ninguém, que nunca teve nenhum amigo. Essa moça, Nastyenka, ela vive com a avó, que é cega, e essa avó, ela pega um alfinete e coloca o vestido da Nastyenka com o vestido da avó, porque ela precisa proteger a Nastyenka e ela não enxerga. Então, ela coloca esse alfinete ali para elas ficarem juntas durante o dia inteiro. E isso é muito vergonhoso para ela, e ela começa a contar, né, essa história, como que essa situação é difícil, e ela também conta para ele a paixão que ela teve por um inquilino que morou com ela e a avó na casa. Então ela começa a contar essa história abertamente e pedir conselhos para esse narrador sem nome. E fica pra gente, né, que tá lendo meio que aquele climão, né? Porque ele tá ali ajudando ela, mas ao mesmo tempo tá apaixonado por ela e ela tá na maior empolgação ali, achando que ele é super só amigo dela e contando a história de amor do cara que deixou ela, né? Foi pra um outro lugar e prometeu que encontraria ela, mas não voltou pra encontrá-la, por isso que ela tava chorando naquele momento em que o narrador encontra ela na beira do rio ali, em prantos. E aí, o discurso dela, né, é muito leve, diferente do discurso dele, que tem esse ar bem pomposo, assim, né, é uma característica bastante do romantismo. Quando essa obra, ela foi escrita, já estava no realismo, né, que vem para contrapor o romantismo. Só que o Dostoiévski, ele vai na contramão, ele traz esse romantismo nessa obra dele, mesmo o auge ali já estar do realismo, né? Então eu fiz uma pesquisa aqui rápida e anotei que o romantismo era em 1770 e o realismo já veio em 1881. E essa obra foi publicada em 1848. Então meio que já estava ali se encaminhando para o realismo, já era mais comum isso, e ele vai nessa contramão, inclusive tá aqui no pós-fácil, em que o tradutor, inclusive nessa edição aqui da editora 34, tem uma parte que eu gostei muito aqui, né, um comentário, um pós-fácil do Nivaldo dos Santos, que foi o tradutor da obra, e ele nos traz isso, né, falando sobre a obra romântica do Dostoiévski e o realismo que estava na época e tudo mais. No final aqui do livro também fala um pouquinho sobre o Dostoiévski, então eu gostei bastante dessa edição aqui da editora 34 e pretendo comprar os outros livros do Dostoiévski, sempre da editora 34, até para ficar bonito na estante e tudo mais, e porque eu já ouvi que essa é uma das melhores traduções, né, da editora 34, são as melhores traduções, porque é do russo, né, então traduzir do russo para o português tem que ser um bom tradutor. Então, essas noites vão passando e eles vão conversando, a gente desenvolve um carinho enorme pelos dois, a gente meio que torce por esse narrador, que ele é tão sonhador que não tem o nome dele em nenhum momento na obra, então meio que a vida dele é muita idealização, e a gente meio que, eu pelo menos, né, assim, meio que até me identifico, porque às vezes a gente idealiza muito as coisas e acaba não agindo, não colocando em prática, né? Porque afinal, idealizar e sonhar é muito mais fácil do que viver a realidade, viver a vida, que tem perrengues e tudo mais. Então, aqui no final também, nesse pós-fácil, o Nivaldo dos Santos, né? Se eu não me engano, ele fala assim, que Noites Brancas não deixa de tocar no drama do pequeno indivíduo, que encontra a satisfação de seus modestos desejos apenas através do sonho. Então é exatamente isso que a gente vai vendo aí ao longo do livro, a gente vai vendo essa conversa dos dois, que é muito cativante. E aí o final eu não vou contar porque realmente vale a pena
você lê, né? Então, vai tendo aí esse dilema da Nastyenka, que ela também se fala sonhadora, mas a gente já vê que ela tem os pés um pouco mais na realidade, porque ela consegue tomar uma decisão muito forte no final do livro, e a gente vê que ela tem mais esse ar de bom senso, né? De realmente estou vivendo, sabe? Esse narrador, ele é super ingênuo, então ele não se magoa, ele perdoa, né? E eles vão vivendo esse drama e a gente vai sendo cativado, sabe? É muito legal, muito rapidinho de ler, então vale super a pena. Eu indico a leitura pra vocês, né? Como eu já falei várias vezes. E aí nós vamos continuar, tá? Com Dostoiévski, acredito que o próximo livro que eu ainda vou pedir vai ser Memórias do Subsolo. E a gente vai indo para os livros maiores do Dostoiévski também, tá? É isso, vamos continuar as nossas leituras de Dostoiévski. Fique de olho, se inscreva aqui embaixo no canal, né? Então, para acompanhar as nossas próximas leituras, investigações, estudos sobre literatura russa. Aí eu quero trazer para vocês a nossa jornada de leituras, né, que já iniciou por esse lindo romance que aquece o coração do Dostoiévski, essa historinha rapidinho de ler e incrível. A gente vai ler também aqui, ó, vou trazer para vocês no canal A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Esse livro aqui que eu tô com muita expectativa, Ensaios Filosóficos do professor Vitor Salles, que é incrível, eu tô tendo aulas com ele na certificação do Ítalo Marcilli, e eu fui correndo comprar o livro dele porque as aulas dele estão impecáveis lá na certificação. Então eu acredito que esse livro aqui também é incrível e é sobre um tema que eu me interesso muito, sobre a crise da cultura, e a gente vai investigando tudo isso, quanto que essa crise da cultura interfere aí na nossa psique. A gente vai falar sobre essa ordem do amor, e a gente vamos lendo e eu vou trazendo pra vocês esse livro aqui e outras referências. Então, por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e me acompanha lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre posto lá quando tem vídeo novo. Tem outros conteúdos diferenciados lá também. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.